Ok, então hoje a gente vai falar sobre artigos definidos e indefinidos, definite and indefinite articles, e eles são a, an, artigo indefinido, ou a pronúncia também pode ser a ou an, e o artigo definido, the ou the. Bem, os artigos indefinidos podem ser traduzidos para o português como uma, uns, umas. E o artigo definido pode ser traduzido como o, a, os, as. Um exemplo: a house, the house. Então, se eu falasse a seguinte frase: I bought a house I bought the house. Bem, a pessoa que está me ouvindo, se ela ouvisse essa primeira frase, I bought a house, ela ia ouvir e ia pensar, ok, você comprou uma casa, ok, tudo bem. Poderia ficar interessado sobre saber que casa é essa, como que ela é, etc. Porque eu usei o artigo indefinido a house. O artigo indefinido, ele demonstra que essa coisa que eu estou falando é uma de muitas possíveis. Já o artigo definido é uma em particular, uma específica. Então, se eu falar I bought the house, eu comprei a casa, a pessoa vai estar se perguntando, a casa? Qual casa? What house? Ok? Porque esse artigo definido dá a impressão que a gente já sabe antes, já tinha conversado antes sobre que casa era. Então, quando ainda não foi definido o que está sendo falado, a gente usa o indefinido. Quando eu já sei do que eu estou falando, eu uso definido. Então, eu posso falar Sarah has a boy and a girl. A Sarah tem um menino e uma menina, né? Os filhos dela. Então, ela tem um menino e uma menina. Como eu já mencionei eles antes na frase, se eu continuar essa frase agora, ela vai ficar assim. The boy is 7. O menino tem 7 anos de idade. And the girl is 9. E a garota e a menina tem 9 anos. Ok? O artigo indefinido, a an, tem uma pequena regrinha de quando que a gente usa um e o outro. Geralmente as pessoas decoram o seguinte: a mais consoante e n mais vogal. Opa. Vogal. Consoante.
Mas essa regra não é muito bom, não está muito bem definida assim. Por quê? O que importa não é se é consoante ou vogal. Não, peraí, deixa eu dar um exemplo aqui primeiro. Então, a house, uma casa. Então vem aqui a, que é uma vogal, junto com uma consoante que vem depois house. An apple, uma maçã. Ok, o problema com isso é o seguinte. O que importa aqui não é consoante mais vogal ou vogal mais consoante, mas sim o som. Essa regra, ela acontece por causa do som, porque fica fácil ligar uma consoante numa vogal, mas fica fácil ligar um som de consoante num som de vogal. Então, em geral, dá para pensar que a regra é consoante vogal, vogal consoante, A com consoante, N com vogal. Mas, às vezes, tem algumas palavras que enganam a gente um pouco. Por exemplo, house começa com H. Mas, e a palavra hour, que começa com H, mas o H não tem som? A gente usa o N na frente, porque o primeiro som que tem ali é o som do O. Então é o N ligando no som do O, an hour. Então, em geral, eu posso pensar A mais consoante e N mais vogal, mas eu tenho que prestar atenção nas palavras que começam com H, porque às vezes eu uso o N, às vezes eu uso o A. Ok, a outra palavra que dá um pouquinho de problema, quer dizer, outra vogal que dá um pouco, a outra letra que dá um pouquinho de problema é o U. Porque o U, ele pode soar tanto como um Y, e daí funciona como se fosse uma consoante, quanto como uma vogal. Fica com som como se fosse um A. Por exemplo, an university. Opa. Qual foi o erro que eu cometi aqui? Olha, university tem um som de Y antes. University, certo? Então não posso ter um N aqui. Então tem que falar a university. E eu diria então an uncle. Um tio. Então uncle aqui tem som de vogal. Ligo an com uncle. An uncle. Ok? Então, em geral, A com consoante, só que lembrando que é A com som de consoante, e N com som de vogal. N com som de vogal. Ok, tem mais coisa para ser dita sobre o artigo definido, tem alguns casos que a gente vai saber quando não usar ou quando usar. Eu vou deixar isso mais para frente. E por enquanto eu acho que é isso.